lei tramitando no Congresso Nacional, acabou de ser votado e aprovado na Câmara dos Deputados, e está no Senado Federal também sujeito a debate. Ontem mesmo estava acontecendo um debate muito interessante lá no Congresso sobre isso, sobre esse tema, com várias personalidades do mundo acadêmico, do mundo sindical, do mundo econômico. E o que eu vou tentar trazer aqui, na verdade, é uma coisa muito rápida, muito sucinta, muito sumular, assim, na verdade, sobre alguns aspectos, um pouco sobre o conceito de terceirização, um pouco sobre a história da terceirização, um pouco sobre esse projeto, o PL 4.330 de 2004, que está tramitando lá e vai estabelecer, se for aprovado, uma nova regulação sobre a terceirização no Brasil. E prós e contras muito rápidos, mas de uma perspectiva bastante parcial, que é a perspectiva dos trabalhadores, talvez. Né? Para eu operar essa maquininha aqui, é só clicar. Vou tentar correr aqui. Então, bom, primeiramente, o que é terceirização? N conceitos existem aí na praça. Né? Eu vou pegar um, na verdade, que diz respeito a uma espécie de dissociação entre a relação econômica e a relação jurídica de trabalho. Tá? O que acontece na verdade? Se a gente pegar a regulação do trabalho assalariado, que é a relação de trabalho mais comum no Brasil, você tem um trabalhador numa ponta e tem uma empresa na outra. Ou seja, e esse trabalhador presta serviços para essa empresa dentro da empresa. Nesse caso, a relação econômica que esse trabalhador tem com a empresa também se confunde com a relação jurídica, porque esse trabalhador tem uma relação jurídica com essa mesma empresa. Quando surge a terceirização, o fenômeno da terceirização, você tem uma dissociação entre essa relação econômica e essa relação jurídica. Por quê? A relação econômica continua a mesma, o trabalhador continua prestando seus serviços dentro da mesma empresa, mas a relação jurídica se fraciona, porque intervém uma empresa interposta, que a gente chama. Né? A relação jurídica, que era bilateral, passa a ser trilateral. Tá? Por conta dessa empresa interposta que surge na relação. Né? Um aspecto interessante desse debate é que a terceirização pode se dar de dois modos. Isso nem sempre é esclarecido nesse debate. Né? Você tem uma terceirização que é muito foco desse projeto PL 4.330, que é a terceirização por meio do trabalho assalariado. Ou seja, você vai terceirizar, mas quem vai ser terceirizado é um trabalhador que continua sendo assalariado. Mas você tem uma outra modalidade de terceirização, por favor, que, na verdade, não diz respeito ao trabalho assalariado. Ela se dá por meio de outros mecanismos, por exemplo, como cooperativas de trabalho, como PJs, a famosa pessoa jurídica, pessoal, individual. Ou seja, você tem outros mecanismos que, na verdade, não dizem respeito a trabalho assalariado, diz respeito a trabalho autônomo, né, não subordinado. Tá? Isso é importante destacar, a gente vai ver algumas coisas aqui a esse respeito, mas é um ponto que o debate nem sempre esclarece. Agora, o fato é o seguinte, seja qual for o modo como se dê essa terceirização, por meio de trabalho assalariado ou não, a terceirização tem muitos impactos, seja para empresas, seja para trabalhadores, e o modo, se esse projeto for aprovado, o modo como ele for aprovado e for implementado, vai ter muitas consequências para a vida de muita gente, seja empresas, seja trabalhadores. Tá? Aqui é um rapidíssimo histórico sobre terceirização no Brasil. Só lembrando que a relação assalariada de trabalho, que a gente já mencionou aqui, é a relação básica, comum, ordinária do mercado de trabalho em economias capitalistas, como a economia brasileira. Né? Essa relação assalariada tem uma regulação consolidada desde 1943, por meio da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, fato muito bem conhecido. E o foco da CLT sempre foi a relação bilateral, a relação direta entre o trabalhador e a sua empresa que o contratava. Né? Agora, final dos anos 60, 1960, 1967, mais especificamente, o Estado brasileiro, por meio do poder executivo, principalmente, mas também do legislativo, começou a induzir, começou a estimular a terceirização no Brasil, de certa forma. Né? Isso ganhou a forma do Decreto-Lei 200, de 1967, e também ganhou a forma da Lei 5645, de 1970. Esses dois instrumentos trouxeram uma regulação da terceirização, estimularam a terceirização no âmbito estatal, no âmbito público. Tá? E na sequência, na verdade, já na década de 70, a lei surgiu, a Lei 6.019, a 7.102 e a 8863 de 94. O Estado, aí, o Poder Executivo e o Legislativo, estimulando a terceirização, já não no âmbito público, mas sim no âmbito privado. Tá? Essa série de normas, aí, na verdade, a gente vai poder discutir elas um pouco depois, mas
Basicamente, elas estimulam a terceirização, a contratação interposta de trabalho no âmbito público e no âmbito privado. Tá? O que é interessante notar nessa história, na verdade, é que se, por um lado, o Poder Executivo e o Legislativo no Brasil estimularam a terceirização, o Judiciário atuou no sentido contrário, basicamente a partir da década de 1980. Tá? Por que isso, na verdade? Um órgão do Judiciário, que é o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, começou a editar algumas súmulas, alguns entendimentos simulados, na verdade, como a súmula 256, né, de 86, a 331, de 93, que, na verdade, procurava colocar limites à terceirização. Tá? Que limites são esses, basicamente? O TST começou a entender o seguinte: olha, a relação básica de trabalho no Brasil é o trabalho assalariado, que é regulado pela CLT desde 1943. Essa relação é bilateral, e relações trilaterais terceirizadas, na verdade, somente vão ser admitidas no caso da Lei 6.019, que é o documento que versa sobre o trabalho temporário no Brasil, 7.102 e 8863, que versa sobre a contratação de serviços permanentes de vigilância no Brasil, ou então a contratação permanente de serviços de conservação, limpeza, serviços especializados, desde que não sejam atividades fins das empresas, nem caracterizem pessoalidade e subordinação. Né? E, tirando essas situações, o TST passou a entender que a terceirização era irregular, ou seja, não podia ser admitida no Brasil, na verdade. Então você tem esse fenômeno aí que é meio, por um lado, o Executivo e o Legislativo estimulando a terceirização e o Judiciário segurando a terceirização no Brasil desde a década de 80. Tudo isso é basicamente um pequeno histórico muito rápido sobre terceirização por meio, via trabalho assalariado. Mas tem outros mecanismos aqui de terceirização que foram surgindo basicamente a partir da década de 90 no Brasil, que diz respeito à terceirização por meio de trabalho não subordinado, trabalho autônomo, trabalho por meio de cooperativas ou PJs, as famosas pessoas jurídicas. Tá? Uma primeira questão, na verdade, as cooperativas de trabalho. Cooperativas, desde a década de 70, conta com uma regulação específica, que é a 5764, de 1970. Essa lei regula também as cooperativas de trabalho, que é a cooperativa que a gente trata aqui. E, na verdade, a CLT, que é o grande documento regulador do trabalho no Brasil, não tratava, basicamente, de trabalho cooperativado, tá? Porque o foco dele sempre foi trabalho assalariado. É outra coisa, né? Mas a lei, na verdade, 8949, de 94, modificou a CLT, basicamente, o artigo 442, inserindo uma disposição que afirmava, basicamente, que no trabalho cooperativado, a relação, não importa como esse trabalho se dê, a relação entre os cooperados e a cooperativa não é uma relação de trabalho assalariado. E a relação entre os cooperados e quem recebe os serviços dessa cooperativa também não é um trabalho assalariado. Tá? Por meio disso, na verdade, caminhou bastante a terceirização no Brasil, nesse período do governo Fernando Henrique Cardoso, tá? E que foi um modo não assalariado de que a terceirização se propagou no Brasil. Outras formas não assalariadas também que a terceirização ganhou terreno no Brasil. A Lei 11.196 de 2005, já no governo Luiz Inácio Lula da Silva, né, também foi uma iniciativa do Poder Executivo, que estabeleceu que na área de trabalho intelectual, artístico, científico, de comunicação, na verdade, mesmo caracterizados todos os elementos de um trabalho assalariado, né, a pessoa física com pessoalidade, trabalhando com habitualidade, onerosidade e subordinação, mesmo com todos esses elementos, o trabalho não seria assalariado no que se refere a trabalho intelectual, tá? De acordo com essa lei aqui, essa presunção legal trazida por essa lei. Tá? Na verdade, se a pessoa se constitui como uma pessoa jurídica, ela pode prestar serviços sem caracterizar trabalho assalariado. Tá? Isso é um pouco a presunção que essa lei traz já nesse período. E também a Lei 11.442, de 2007, outra iniciativa desse período, do governo Luiz Inácio Lula da Silva, estabelece uma coisa bastante semelhante, só que não no setor de trabalho intelectual, mas sim no setor de trabalho de transporte rodoviário de cargas. Tá? Mas a lógica é mais ou menos semelhante. A terceirização ganhou terreno aí, caminhando por meio de uma terceirização de trabalho não assalariado. Tá? Bom, esse histórico muito rápido aqui, na verdade, com todos os problemas que ele tem, ao final de todo esse período aí, de 1967 até hoje, na verdade, você tem uma questão, na verdade, que está colocada no debate e que aparece na discussão do PL 4.330, que é basicamente a questão da segurança jurídica. Tá? A terceirização, na verdade,
tem uma série de problemas, principalmente no que se refere à terceirização por meio do trabalho assalariado. Tá? Toda a regulação jurisdicional que o TST faz, por meio da súmula 256 e depois da súmula 331, ela está sendo questionada, e questionada no próprio Poder Judiciário, só que num outro órgão, no Supremo Tribunal Federal. Tem uma série de ações, seja de trabalhadores, seja de empresas, na verdade, questionando uma série de pontos da regulação jurisdicional que o TST faz. Que pontos são esses? Desde a responsabilidade da empresa contratante, até, na verdade, se a empresa contratante pode terceirizar atividades instrumentais ou atividades finalísticas, ou seja, atividade meio e atividade fim, o que se pode terceirizar no Brasil? Terceirizar por meio de trabalho assalariado. Né? Ou seja, tem uma série de questões aí que estão colocadas no próprio Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, que está para opinar sobre essas questões agora, e que, na verdade, provoca uma insegurança jurídica que tem consequências graves, tanto para trabalhadores quanto para empresas. Tá? E aí, na verdade, surge o mote a pergunta. Bom, talvez seja o momento realmente de surgir uma regulação não jurisdicional, mas sim uma regulação legislada, né, produzida pelo Congresso Nacional. E aí que surge o debate do projeto 4.330, que, na verdade, é bom deixar claro, é apenas um dos projetos que tramitam no Congresso Nacional, tá, que propõe uma regulação legislada sobre a terceirização no Brasil. Né? Tem outros projetos lá, muito interessantes, inclusive com vários aspectos que mereceriam muito debate, mas esse PL, na verdade, foi o PL que avançou, por N motivos, ele foi o PL que mais avançou até agora na discussão, acabou de ser aprovado pela Câmara e tem um debate no Senado. Né? Tem uma série de pontos aqui que eu acho que eu não vou me reter neles, na verdade, porque eu acredito que os outros palestrantes, na verdade, vão secar o PL aqui. Tem uma série de pontos aqui colocados. Qual que é a lógica do PL? Vou só pensar, talvez, alguns pontos muito rápidos aqui a respeito. O que é esse PL? O que ele traz de novo em termos de regulação da terceirização no Brasil? Não vou exaurir aqui o tema, mas tem um primeiro aspecto que é importante. O PL, na verdade, regula a terceirização por meio de trabalho assalariado, basicamente, no setor privado da economia. O setor público está fora. Agora, o setor privado está incluindo aí empresas públicas e sociedades de economia mista. Por uma demanda do governo, né, Dilma Rousseff, se inseriu esse dispositivo aí, e de forma que a terceirização será permitida também nesse setor privado / estatal. Tá? Importante ter isso em mente. As empresas contratadas, na verdade, têm N possibilidades do que vem a ser essas empresas contratadas, pode ser associações, fundações, sociedades, simples ou empresariais, empresas individuais, mas elas têm que ter um foco muito claro, elas têm que ter uma especialização muito clara, um objeto social único, que a gente chama, como está chamado no projeto de lei. Elas têm que ter que comprovar qualificação técnica para desenvolver a terceirização naquele objeto, em relação àquele objeto, e tem que comprovar também capacidade econômica. Então, não é qualquer empresa que pode efetuar a terceirização como empresa contratada. Né? Tem uma série de aspectos aqui. Um aspecto-chave, na verdade, desse debate que está no PL 4.330 é que as empresas contratantes, diferentemente do que dispõe o TST por meio da súmula 331, elas vão poder terceirizar atividades finalísticas, ou seja, atividade fim. Né? E esse é um debate chave, um debate importante, pelas consequências que isso tem tanto para empresas como para trabalhadores. Né? Outro aspecto que inova em relação à regulação que o TST traz por meio da súmula 331 é que o PL prevê que a responsabilidade da empresa contratante por obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias é uma responsabilidade solidária. Tá? A súmula do TST, na verdade, previa uma responsabilidade subsidiária, ou seja, o PL regula de forma diferente essa questão também. Tem um dever de informação, que é importante. Se for terceirizar, a empresa contratante tem que informar os sindicatos de trabalhadores. Esse é um aspecto que antes não existia, também é uma inovação. E também tem um aspecto interessante que é diferente e surgiu aí, inclusive, por uma demanda de trabalhadores e sindicatos de trabalhadores, que as empresas contratantes têm que oferecer as mesmas condições de trabalho, entre aspas, condições de alimentação, transporte, qualificação, atendimento médico, segurança e saúde no trabalho, tem que ser as mesmas condições para trabalhadores terceirizados e trabalhadores da empresa contratante. Né? Bom, não vou me alongar, tem N aspectos nesse projeto que merecem muito debate. Tá? Agora, eu só vou fazer um balanço muito rápido aqui, até porque o meu tempo já se esgotou.
problemas relacionados a esse projeto. Cabe a pergunta, esse projeto é o melhor projeto para instituir uma regulação legislada sobre a terceirização no Brasil? Dado, inclusive, tem N outros projetos tramitando na Câmara sobre o mesmo tema, né? Vou dizer assim, é uma opinião que não é a opinião do meu órgão, não é do governo federal. O governo federal, aliás, tem N opiniões sobre esse track todo, mas é basicamente o seguinte: ao longo da sua tramitação, desde 2004, esse projeto acabou incorporando N coisas que o movimento sindical, o movimento de trabalhadores, solicitou que fosse incorporado no projeto, né? Por exemplo, a questão da sindicalização. Se a empresa contratante e a empresa contratada forem da mesma categoria econômica, o trabalhador da terceirizada será representado sindicalmente pelo mesmo sindicato da empresa contratante, né? Então, tem uma série de aspectos, as mesmas condições de trabalho, né, para trabalhadores contratados e trabalhadores terceirizados e trabalhadores das empresas contratantes, a responsabilidade solidária da empresa contratante, tem aspectos, na verdade, que o movimento sindical acabou conseguindo inserir nesse PL. Agora, não obstante, o PL, da forma como está, talvez traga muitos impactos, principalmente para trabalhadores. Impactos nem sempre positivos, tá? Talvez seja o caso de se perguntar um pouco sobre isso. Que problemas a gente consegue identificar? Primeiro, problemas relacionados a direitos dos trabalhadores. Depois, problemas relacionados a garantias. Eu não vou entrar no detalhe aqui, vou falar de forma muito sucinta, mas no que se refere a direitos dos trabalhadores, né? Quando você terceiriza, conforme você avança na cadeia terceirizadora, na verdade, você sai geralmente de uma empresa grande, de um tipo específico, sei lá, pode ser uma SA, bem estruturada, grande, bem estabelecida, e você vai caminhando até uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com porte muito pequeno, tá? Conforme você avança na cadeia terceirizadora, geralmente esse é o fenômeno que acontece. Quando você muda o tipo de empresa e o porte dessa empresa, isso tem impactos para os direitos dos trabalhadores que são terceirizados. Mesmo que essa terceirização ocorra pelo trabalho assalariado, ou seja, o trabalhador que é terceirizado, ele é um trabalhador assalariado com todos os direitos garantidos na CLT. Mas os direitos que ele consegue oferir, de fato, são um pouco menores do que os direitos que o trabalhador teria numa empresa grande, bem estruturada, uma SA, uma coisa do tipo assim. Tem que se levar isso em conta. Por exemplo, uma empresa pequena, terceirizada, não tem um plano de cargos e salários, coisa que a empresa contratante geralmente tem. Então, isso tem que ser levado em conta, porque isso gera direitos a menos para os trabalhadores. Além de tudo, você tem um problema sindical. Quem que representa sindicalmente os trabalhadores terceirizados? Isso pode ter impacto nos direitos que a negociação coletiva produz para esse trabalhador, né? A negociação coletiva tem N estudos de sociologia do trabalho, economia do trabalho, mostrando que é a filiação do trabalhador e a mobilização desse trabalhador numa negociação coletiva é muito mais fácil numa empresa grande, bem estruturada, do que numa empresa pequena, limitada, entendeu? Então, isso também vai ter impacto nos direitos dos trabalhadores por meio da negociação coletiva, provavelmente. E, por fim, problemas relacionados às garantias que esses trabalhadores conseguem oferir, né? O PL, na verdade, 4.330, traz uma série de garantias para os trabalhadores, né? A contratante, se quer terceirizar, se a empresa quer terceirizar parte do seu processo produtivo, ela tem o dever de fiscalizar a terceirização, como é que ela evolui, principalmente no que diz respeito às obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias. Ela tem que obrigar a empresa terceirizada a prestar uma série de garantias prévias por meio de depósito de dinheiro, fiança, seguro. A empresa contratante é responsável solidária por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias. Não obstante tudo isso, é o mesmo raciocínio. Conforme você avança na cadeia terceirizadora, você sai de uma empresa de um tipo, de um porte, chega na outra empresa de outro tipo e de outro porte, geralmente uma empresa limitada, com um porte muito pequeno. Isso, naturalmente, o CNPJ, o capital social encolhendo, naturalmente afeta as garantias que os trabalhadores têm em relação aos seus direitos. Então, isso também é um impacto que deve ser levado em conta nesse projeto 4.330. Por fim, e aí talvez um pouco a minha posição, acho que todo mundo aqui que milita na área, sei lá, estudou algum dia terceirização, etc. e tal, vai se dar conta da pouca quantidade de estudos, de análise sobre o fenômeno da terceirização no Brasil. É muito impressionante isso. É um fenômeno importante, espraiado por N setores econômicos, por N franjas do tecido social. Não obstante, tem poucos estudos sobre isso, né? E os estudos que têm problemas sérios, basicamente por conta da insuficiência de informação. As grandes pesquisas de mercado de trabalho no Brasil, sei lá, pega desde o registro administrativo da RAIS, do CAGED, eles não captam
se o trabalhador é terceirizado ou não, quando foi, quais as condições, de que forma foi. Nada. Outras pesquisas amostrais, por exemplo, PNAD, né, Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios do IBGE, também não capta esse tipo de informação. Você tem uma insuficiência de informação sobre o fenômeno da terceirização que é muito impressionante, dada a dimensão que esse fenômeno tem na sociedade e na economia brasileira. E, além disso, os estudos que existem, na verdade, para além da insuficiência de informação, também tem problemas de método, né? Você vê uma série de estudos aí na praça, na verdade, com problemas de viés de seleção e viés de comparação, muito claros. Se afirma que o trabalhador terceirizado tem menor salário. Bom, mas você não consegue isolar, tudo bem, eu até acredito nisso, mas você não consegue isolar nesses estudos, na verdade, o que é o efeito terceirização e o que é outro efeito. Dado que a terceirização hoje no Brasil se atém a algumas atividades específicas, por exemplo, limpeza, conservação, segurança, transporte, alimentação, quem conhece um pouco a estrutura laboral brasileira sabe que essas atividades já têm uma remuneração menor. Então não adianta você só pegar elas e comparar com o restante da economia. Então você tem um viés de seleção e de comparação bastante sério nesses estudos. Isso tem que ser levado em conta também. Isso me conduz para o ponto final da apresentação. Chega, né? Só o seguinte, um projeto dessa dimensão, com essa importância, mexer com um fenômeno importante que tem consequências sérias na vida de empresas e trabalhadores, mereceria maior estudo antes de passar para o Congresso Nacional. Tá bom? Obrigado. É isso. Queria agradecer ao André, que veio de Brasília hoje para cá. E eu esqueci de explicar o formato do debate. Então, a gente pensou em 10 minutos de fala inicial, porque são 5 debatedores. Daí a gente abre para a rodada de pergunta e depois abre para as considerações finais, se os debatedores acharem válido. Queria passar para o André Rebelo, o assessor de assuntos estratégicos da presidência da Fiesp. Boa noite. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e, ao mesmo tempo, eu queria parabenizar o meu xará, que ele fez uma apresentação muito equilibrada disso. Essa questão da terceirização, o que está acontecendo no Brasil hoje é um absurdo, né? Eu fui ontem no Senado, teve uma audiência temática sobre isso. O que a gente ouve de mentiras em nome da terceirização tem uma argumentação equilibrada sobre isso, né? E, assim, o André fez uma apresentação bastante, chama atenção para alguns pontos, eu até discordo de algumas coisas, mas levou de uma maneira bastante equilibrada. E está faltando isso, equilíbrio nisso, que virou uma questão ideológica maluca e que não se tem argumentos concretos e racionais. E aí eu achei legal vir aqui, né? Primeiro que eu estudei aqui, já faz tempo, enfim, e falar isso para vocês. E aqui eu posso falar de uma coisa que lá fora eu não posso falar, que ninguém sabe. Tem um cara chamado Ronald Coase, ele escreveu um texto 36, foi prêmio Nobel de 91, espero que vocês estudem, quem não estudou, que estude. Prêmio Nobel de Economia de 91, pô, então vamos respeitar o cara, né? É um cara por ano, né? E tem lá, ele faz a discussão exatamente isso, né? Qual é a lógica da empresa entre produzir aquela dada etapa ou comprar pronto, entendeu? E é isso, assim, tem um cálculo econômico, isso é uma questão puramente econômica. A questão trabalhista subjacente, ela tem que ser subjacente a isso. Então, assim, eu tenho que ter uma estrutura legal que não permita eu explorar o cara, eu escravizar o cara, eu não pagar os direitos do cara. Mas eu tenho que ter o direito de escolher o que eu vou fazer e o que eu vou comprar. Isso ninguém leva em conta. E aí vem uma discussão, assim, ontem discutindo no Senado, não, porque tem trabalho escravo. Não é disso que nós estamos falando. Essa lei, para quem o trabalho escravo existe apesar da lei. Entendeu? O fato é o seguinte, o Bradesco tem não sei quantos mil, vamos falar da Petrobras. A Petrobras tem 80 mil funcionários, 360 mil terceiros. Por quê? Isso triplicou no governo do PT. Porque é contra a terceirização. Por quê? Porque não dá, imagina você gerir 80 com 360 é o quê? 440 mil pessoas? Tem um custo de transação absurdo. Ou, no caso da Fiesp, a Fiesp tem 450 funcionários. Se eu somar, Fiesp é um prédio, tem uns escritórios regionais, mas não é o caso.
450 funcionários. Se eu somar segurança e limpeza, tem uns quase 200. Imagina a estrutura de RH que precisava ter. Segurança e limpeza é um processo de recrutamento diferente. Eu ia ter que ter uma outra estrutura para administrar isso. Para evitar esse custo, eu vou lá e contrato terceiro. Agora, eu também posso ser livre para contratar um terceiro da atividade que eu quiser. E não uma súmula do TST vai falar, não, você pode isso, não pode isso. Então, essa é uma decisão econômica. E as empresas têm que ser livres para escolher o que ela faz, o que ela contrata de alguém fazer. Tá certo? Independente, assim, é claro que o que eu tenho na cabeça? Todo mundo seguindo a lei. Então, assim, não tem PJ, eu não vou contratar um cidadão para prestar um serviço para mim como um funcionário e no fim do mês ele me dá nota. Isso não pode pela lei, tá certo? E não pode com essa lei do PL 435, não pode. Pejotização é proibido e ponto, acabou. Tá? E aí o sujeito vai criticar o decreto e falar, não, porque vai ter pejotização. Mentira. Tá? Se, tem advogados aqui, se você vai todo dia na mesma empresa, habitualidade, se você está inserido na estrutura hierárquica, ou seja, você tem chefe ou tem subordinado, pronto, configura vínculo trabalhista. Se é vínculo trabalhista, regido pela CLT. Ponto. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de terceirização. Tá? Vai para a Europa, que são os mercados de trabalho mais malucos que tem. Tá certo? Nenhum país tem exceção nenhuma terceirização. Nem na França. Você terceiriza o que você quiser. Mas você segue as leis trabalhistas malucas de cada país. Ok? Ninguém está rasgando a CLT. Todo mundo tem férias, 13º, fundo de garantia, etc. Tá? Bom. Em primeiro lugar, além disso, a terceirização é a realidade. Quer dizer, falei, a Petrobras tem 360 mil terceiros. E não é na atividade meio. Os caras estão lá, perfurando o poço, fazendo as coisas que a Petrobras tinha que fazer. Por quê? Porque não dá conta de fazer isso. Né? O Banco do Brasil tem 40 mil. Então isso é uma realidade. Né? O que essa lei faz? Por conta de uma súmula de 82, joga essas empresas na ilegalidade. O sujeito sai da empresa, entra com o processo de justiça trabalhista e leva um dinheiro da empresa que contratou o serviço. Não está certo isso. Porque assim, foi combinado outra coisa com ele. Mas tem essa insegurança jurídica. Então, o que o PL faz? Ele regulamenta, fala, ó, a empresa pode terceirizar tudo desde que, contrate os caras na CLT do terceiro. Tem uma janela aberta de cooperativa, de não sei o que, eu não sei por que entrou. Provavelmente no processo de negociação para aprovar. Mas não é isso que o setor empresarial tem de principal demanda nessa questão. Tá? Ele quer contratar um terceiro pela CLT. É isso. Tá? Avança nos direitos. Olha, eu conversei com um cara que é terceirizado, eu prestava serviço para uma empresa multinacional, e quando eu levava o almoço, eu tinha que almoçar na garagem, porque eu não podia ir no refeitório. Então ele obriga as empresas que fazem contrato de terceirização a dar, se a empresa dá refeitório para o seu funcionário, ela é obrigada a dar para o terceiro. Refeitório, ambulatório médico, transporte. E a empresa contratante é obrigada a cuidar da segurança do trabalho e das condições de higiene e saúde do trabalho do terceiro.